Amigos de São Francisco e região, bom dia. Aproximadamente 536 a.C., no reinado de Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o grande rei resolveu levantar uma imagem de escultura de tamanho e de esplendor extraordinário. E ali estava todas as nacionalidades representadas, todas as nações do mundo inteiro, porque Babilônia exercia o seu poderio e o rei estava no trono. E ele deu uma ordem aos seus servos que fizessem uma estátua enorme, uma estátua muito grande, uma estátua de ouro, e ordenou a todos os povos, nações e línguas que adorassem a estátua. Então, amigos, o rei Nabucodonosor mandou levantar uma grande estátua e ordenou que pessoas de todos os países, de todas as nacionalidades, se ajoelhassem, se curvassem diante da estátua e adorassem a estátua de Nabucodonosor. E quando tocasse a música, era para todos os povos, nações e línguas se ajoelhar diante da estátua e adorar a estátua que Nabucodonosor mandou levantar. E foi dada a ordem que aquele que não se ajoelhasse e adorasse a estátua de ouro, a sua sentença era a morte. Era o decreto do rei que deveria morrer todo aquele que não obedecesse às suas ordens e que fosse morto aquele que ousasse desobedecer à voz do rei. Sim, queridos, muitos israelitas ajoelharam. Muitos do povo de Israel acabaram ajoelhando e adorando a estátua. Pessoas de todas as nações ajoelharam, porque a ordem do rei era uma ordem taxativa, porque aquele que ousasse desobedecer era morte na certa. Mas ali estavam 3 hebreus que trabalhavam na corte do rei, juntamente com Daniel. Então aqueles 3 hebreus não se ajoelharam, mas ficaram de pé. Mas alguém foi lá e denunciou, dizendo: olha, rei, tem 3 hebreus lá que não fizeram caso do teu decreto. Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles não fizeram caso do teu decreto e não quiseram se ajoelhar. Então o rei furioso mandou chamar os 3 companheiros de Daniel e perguntar: é verdade que vocês não ajoelharam? E eles responderam: ó rei,
Quanto a isso, não necessitamos de explicar. Nós não ajoelhamos, e fica sabendo que nós não vamos ajoelhar diante da tua estátua de ouro, porque a estátua era sobremodo grande e sobremaneira bonita e gloriosa para a humanidade. Então o rei ficou furioso quando eles responderam que não iriam ajoelhar diante da estátua do rei de Nabucodonosor. Oi, bom dia! Mas oi, gente, que bom você estar aí de novo. Vai com Deus. Amém. Então o rei ficou furioso, mas eles falaram a verdade para o rei. Eles disseram: fica sabendo, ó rei, que nós não ajoelharemos diante da tua estátua. E o rei ficou sobressaltado, e o rei ficou furioso, e tinha uma fornalha acesa, sobremaneira acesa, e o rei mandou que levantasse aquela estátua, aquela fogueira 7 vezes mais. E a fogueira foi alterada 7 vezes mais, para que fossem lançados ali os 3 companheiros de Daniel. Sim, meus amigos, e foi convocado os homens mais fortes do reino, para que lançassem os 3 companheiros de Daniel dentro da fornalha acesa. Mas aqueles homens mais fortes, quando se aproximaram da fogueira e lançaram lá os 3 companheiros de Daniel, eles não resistiram à temperatura do fogo e morreram imediatamente, porque a caloria era muita, uma temperatura insuportável. Mas foram jogados lá os 3 companheiros de Daniel, e não chamuscaram os cabelos, e a sua pele não modificou a sua aparência, e eles não teve dano algum ali no meio das chamas. E o rei, sobressaltado, olhando para eles, porque foram jogados 3 homens na fogueira, foram jogados 3 homens, mas estavam caminhando dentro das labaredas de fogo 4 homens. Quem era aquele quarto, meus queridos? O rei ficou sobressaltado quando viu 4 homens andando no meio do fogo. E quem era aquele 4 homem andando lá com os 3 companheiros de Daniel? Era Jesus Cristo que estava lá com eles, porque Jesus já existia antes dele vir aqui na terra, nascer de Maria. Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Foi Jesus Cristo que criou esta terra, foi Ele que criou todas as coisas. E naquele momento Jesus não abandonou os seus servos, porque eles foram fiéis a Deus. E o rei deu uma ordem para que tirassem imediatamente os 3 companheiros de Daniel lá da fornalha ardente, porque o rei deu ordem que levantasse o fogo 7 vezes mais. Era impossível um ser humano subsistir, um ser humano sobreviver ali naquelas chamas. Porém Deus estava com eles,
Seja fiel, meu amigo. Não tenha medo, que Deus vai estar com você. Quando Deus promete, quando Deus fala, pode acreditar. Eles não quiseram honrar o rei. Eles não tiveram da ordem do rei de mandá-lo jogar na fornalha ardente. Mas eles tiveram a fé e a coragem. E nada aconteceu com eles. E o rei mandou chamá-los. O rei e seus oficiais observaram que nem os cabelos tinham chamuscado. E o rei observou que nenhum dano aconteceu com os 3 companheiros de Daniel, porque Deus preservou a vida deles. E agora o rei, que estava nervoso e sobressaltado, revoltado contra eles, agora o rei disse para todos ouvir: este é o Deus de Daniel. Esse é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não temeu a ordem do rei e preferiu transgredir a ordem do rei para honrar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o rei deu uma ordem universal, dizendo: se alguém falar alguma palavra, alguma blasfêmia contra o Deus de Israel, seja morto à espada ou de qualquer forma. Porque ficou comprovado de que Deus é real, Deus está presente, Deus é um Deus vivo que está presente para nos livrar, se Ele quiser nos livrar. E os 3 companheiros de Daniel não temeram a própria vida para honrar a Deus, não temeu a própria ordem do rei. E Deus livrou Daniel, Deus livrou os 3 companheiros de Daniel, porque honraram a Deus, porque tiveram a fé, porque tiveram a coragem, não tiveram medo da morte. E ai daquele, o rei continuou dizendo, e ai daquele que desobedecer esta palavra, porque esta é uma sentença de morte para quem se atrever a falar mal do Deus Criador do céu e da terra. Meus amigos, agora, no final dos tempos, antes da volta de Jesus, semelhantemente vai sair uma lei, um decreto, que vai abranger toda a humanidade em toda a face da terra. Esta não será uma lei para adoração de uma imagem física e material. Esta lei que vai sair agora nos últimos dias será uma lei diferente daquela lei, porque a adoração não se refere a uma imagem física, a uma imagem material, como aquela que o rei ordenou que todas as nacionalidades do mundo inteiro ajoelhassem e adorassem a imagem. Mas agora é uma lei diferente, é para adorar a imagem da besta, para que todas as nacionalidades, pessoas de todas as nações, povos e línguas adorem a primeira besta. Como é esta adoração à primeira besta? Se nós não recorrermos à história, nós não vamos ficar sabendo. No ano 313 depois de Cristo, Constantino, imperador, decretou uma lei que todos
abandonassem o sábado dos 10 mandamentos da lei, que está escrita na lei de Deus, e guardassem o domingo. E em 538, quando o papado subiu no trono, quando o papado se estabeleceu no trono, o rei ordenou que o domingo, o Papa ordenou que o domingo fosse observado em toda a terra. Esta é a imagem da besta, porque depois que Napoleão Bonaparte aprisionou o papado lá no Vaticano, ele perdeu o poder, ele perdeu a sua vigência, e somente em 929, quando foi restituída as terras, é que ele tomou a sentar no trono e foi restituído o seu poder. Mas, meus queridos, então qual é a imagem da besta se não é o domingo, o dia que o papado escolheu, o dia que Satanás escolheu, porque foi Satanás que deu o trono para o Papa sentar lá no Vaticano. Quando fala a imagem da besta, é porque está lembrando de algo que já aconteceu. Quando fala de uma sombra, é a figura da realidade, mas também não deixa de ser a realidade. Se nós formos pegar os noticiários nos Estados Unidos da América do Norte, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas estão clamando o Estado, o poder civil, para decretar o domingo como dia de descanso. Esta é a imagem da besta. O papado não está nem um pouco preocupado, mas as igrejas de crentes é que estão dando todo o apoio ao papado para decretar o dia domingo como dia de descanso. Mas esse é um dia falso de adoração. É o sinal da besta, porque o sinal da besta é o contrário do sinal de Deus. O sinal da besta é o domingo, mas o sinal de Deus é o sábado. Meu amigo, minha amiga, meus queridos, e as Escrituras nos afirmam que quando o papado levantasse ao poder novamente, porque depois da ferida mortal, lá em 1798, ele perderia toda a sua autenticidade, todo o seu poder. Mas agora ele voltou ao poder e está tendo todo o apoio das massas humanas. E todas as multidões estão seguindo o Papa e aclamando como Rei Universal. Na verdade, ele é o Rei mesmo, porque a profecia de Apocalipse capítulo 17 fala isto, que ele é o Rei que se assenta no trono. Aquilo que o apóstolo Paulo também disse, o homem do pecado, o homem da iniquidade que está sentando no próprio trono de Deus, a ele retornaria o poder, porque Satanás, que deu o trono para ele sentar, faria devolver o poder para ele. Sim, meu amigo, minha amiga, e todas as multidões seguem o papado aclamando, dizendo que ele é o Deus que deve ser adorado. O Satanás, o diabo, que deu o trono para ele, este é o Deus que as multidões vão adorar agora nos últimos dias. Porque assim como o povo lá no passado adoraram a imagem de Nabucodonosor, e somente 3 pessoas não se curvaram
que não se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor, assim também poucos não adorarão a imagem da besta, que é a guarda do domingo, porque o decreto dominical será uma lei mundial e que será uma ordem mundial que todos deverão obedecer, porque senão perderão todos os direitos humanos, perderia tudo e até a própria vida. Meus amigos, minhas amigas, naqueles dias lá, quando o povo se ajoelhou para adorar a estátua de Nabucodonosor, tinha 3 servos de Deus fiéis que não se prostraram. E agora, dentro de poucos dias, vai sair a lei dominical, será um decreto mundial, e vai sair uma ordem mundial, e quem quiser comprar e vender, terá que aceitar o domingo como dia de descanso. Quem não aceitar e quem não guardar o domingo, não vai ter direito a nada, porque as profecias falam a verdade, as profecias não falham. Eu sou falho e pecador, mas Deus não falha, as Escrituras não falham. Esta lei está muito próximo de acontecer. E qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua atitude quando esta lei chegar? Porque você não poderá nem comprar nem vender, mas somente aqueles que tiver o sinal da besta, somente aqueles que guardaram o domingo, que aceitaram o domingo como um dia pagão, porque esse é o dia pagão, é o descanso do domingo, é o descanso dominical, é o dia que o diabo escolheu para a perdição da humanidade. Mas existem aqueles que não vão se prostrar, existe uma minoria que não aceitarão esta marca, a marca da besta na fronte e na mão direita, porque é Deus que vai dar força para nós. Meus amigos, é Deus que vai dar força para nós, é Deus que vai solucionar os nossos problemas, é Deus que vai enviar o seu anjo para dar o pão e a água na hora certa, porque vai ser nos tirado o direito de comprar e vender. Não vamos ter mais a liberdade religiosa como é agora, porque tudo vai acabar, a história está terminando, vai vir a grande perseguição, a grande tribulação que Jesus Cristo falou, tudo vai acontecer de acordo a palavra de Deus, de acordo a profecia está descrevendo. E o que será de mim, o que será de você naqueles dias? Porque tudo indica que será agora nesses dias, nesta nova geração, nessa mesma geração que eu e você está vivendo. Pelos sinais que nós vemos acontecer no mundo, não será outra geração, mas nós vamos vivenciar, eu e você vamos vivenciar todos estes fatos, e em breve Jesus voltará. Sim, meu amigo, em breve Jesus vai voltar para livrar os seus fiéis das mãos do papado, das mãos do Estado, do poder civil norte-americano, porque é de lá que vai sair a lei, a sentença contra nós, é de lá que vai sair a perseguição, porque o Papa não pode decretar essa lei se não tiver o alvar da lei do Estado, da lei civil dos Estados Unidos da América do Norte. Sem este alvar, o Papa não pode nada, porque a religião está unida com o Estado, a religião está unida com a política, a religião está unida com o poder civil para fazer valer essa lei, porque essa sentença será contra o povo que guarda o sábado. Essa sentença será contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Mas para aqueles que guardam o domingo, não vai ter sentença de nada. Eles poderão comprar e vender, porque eles não têm um compromisso com Jesus Cristo. O Apocalipse fala claramente que estas coisas têm que acontecer para cumprir a profecia. E quando chegar esta lei, qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a minha atitude? Nós vamos obedecer a Deus ou vamos nos acovardar voltando para trás? Não tenha medo, meu amigo, minha amiga. Pode acreditar que Jesus Cristo vai te livrar. Ele vai te proteger, porque aqui não é o homem, aqui é Deus que está falando. Tudo isto vai acontecer certamente. Meu amigo, minha amiga, pode acreditar que do jeito que está caminhando as coisas, isto vai acontecer rapidamente. Não temos muito tempo pela frente, porque agora tudo está acontecendo de maneira muito rápida. Se você desejar umas coordenadas, por favor, venha até aqui. Eu quero mostrar aqui nas Escrituras todas estas mensagens que nós estamos falando aqui há vários dias. A Bíblia é clara, a Bíblia expressa corretamente aquilo que vai acontecer. As Escrituras falam claramente que para o povo de Deus, os guardadores do sábado, nós vamos sofrer perseguição, porque o Papa vai fazer vir esta lei contra nós, para tirar os nossos direitos. Ontem nós falamos aqui sobre as 7 pragas, que aqueles que receberam o domingo vai sofrer as 7 pragas do Apocalipse, porque o selo de Deus é o sábado, mas o selo da besta é o domingo. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O povo de Deus vai passar dias difíceis aqui, vai ser perseguido, mas Jesus vai vir nos buscar. Jesus vai dar a sua proteção. A grande tribulação está próxima, a grande perseguição está próxima, mas estamos seguros na mão de Jesus Cristo, que vai nos livrar de todas estas coisas. Sim, meu amigo, minha amiga, quando saiu o decreto dominical para perseguir os cristãos que guardam o sábado, não tenha medo, porque isso é profecia, mas logo vai passar. Mas não se preocupe, porque o teu anjo trará o pão e a água na hora certa. Então, aqueles que guardam o sábado vão passar dificuldades, mas vão vencer. Muitos vão ser torturados e mortos, porque a lei diz isso. Mas contra os que receberam a marca da besta, não vai haver nem tortura nem morte, porque eles aceitaram o Papa como seu rei, eles aceitaram a Satanás como seu Deus, porque foi o diabo que deu o trono para o Papa, que lá no Vaticano, para ele sentar. Isso está aqui escrito. Venha até aqui que eu quero mostrar para você. Pode vir até aqui que eu tenho uma passagem para mostrar para você. Só existe 2 deuses. É o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, e o Deus falso, que é o diabo, aquele anjo que foi expulso do céu para cá. É ele que está na direção, é ele o mentor do papado para dirigir os seus passos aqui na terra, para dirigir a ordem ecumênica, o sistema da nova ordem mundial, que é uma farsa, porque existe a teoria da conspiração para tirar as nossas vidas, para demandar contra as nossas vidas. Foi o Papa que mandou matar os cristãos inocentes lá no passado, e é o Papa que vai mandar matar os que guardam o sábado agora no futuro. Isso está tudo aqui escrito. Venha até aqui, por favor, que eu quero mostrar para você e comprovar a verdade.
Mas, meu amigo, minha amiga, não tenha medo. Não tenha medo. Tenha coragem e tenha fé. Porque nós vamos passar essas fases difíceis, mas nós vamos vencer. Não fica eu e você pensando que vai ser fácil agora no final. Não vai ser fácil, mas pela fé nós venceremos. Porque Deus vai estar conosco. É Deus que prometeu e Deus vai cumprir. Se meu amigo, se minha amiga, quando sair essa lei, não aceite esta lei como norma de vida, como norma de obediência para a sua vida, porque essa lei é um fracasso, essa lei é falsa. Foi o diabo que instituiu essa lei para a sua ruína e a minha ruína. Se você pegar Apocalipse capítulo 20 e ver quantos vão se perder, todos aqueles que receberam o sinal da besta, é como a areia que está na praia do mar, que ninguém pode contar o tanto de perdidos. Mas Jesus Cristo falou que os que serão salvos serão poucos. Meu amigo, minha amiga, não aceite esse sistema espúrio e falso, porque você não terá a salvação de Jesus Cristo. Mas se você obedecer os 10 mandamentos das Escrituras Sagradas, Jesus Cristo vai te dar a recompensa. Porque é preferível obedecer a Deus, guardando seus mandamentos e sofrer perseguição, do que obedecer o catecismo romano e ser destruído no último dia. A sua vida por você. Foi Jesus Cristo que mandou você obedecer a Ele guardando o sábado. O sábado é um memorial da salvação. E nós vamos guardar o sábado como Jesus guardou lá no céu e na nova terra. Seja corajoso, meu amigo. Não tenha medo. Porque todo esse movimento que você está vendo aí de nova ordem mundial, de ecumenismo, isso é a maior farsa. Isso é a teoria da conspiração para matar você, para destruir você. Porque se você não aceitar esse sistema aí, ó, eles vão perseguir você. O Papa está lá bonitinho sentado no trono. O Papa está lá bonitinho sentado no trono, mas não está sofrendo como Jesus Cristo sofreu. E o povo de Deus foi chamado para sofrer com Jesus Cristo. Não adianta ele estar lá no trono bonitinho, mas ele fala mentira. É ele que leva a enganação para enganar o mundo inteiro. Porque nele não tem verdade. Nele tem mentira, que é o pai dele. Satanás, o pai da mentira. É isso mesmo que você ouviu. O Papa só tem a mentira para pregar para o povo, porque nele não tem verdade, porque ele é filho do diabo. E o diabo é o pai da mentira. Agora, o Papa é um pecador. O Papa é um pecador, é um homem igual a nós. Se ele arrepender do seu pecado, se o Papa arrepender dos seus pecados e abandonar aquele trono do diabo lá, o Papa também pode ser salvo. Ele pode receber a graça de Cristo Jesus em sua vida. O Papa também pode ser salvo se ele abandonar aquele trono que o diabo deu para ele sentar lá no Vaticano. É verdade, meu querido, é verdade. Ele é um pecador igual a qualquer um de nós. E Jesus Cristo morreu foi pelos pecadores. Se ele reconhecer que ele é falível, que ele é um miserável pecador, ele também poderá ser salvo. As Escrituras nos diz, as Escrituras nos assegura de que nós, se arrependermos dos nossos pecados, e nós abandonarmos os nossos pecados, nós seremos salvos. E para o Papa não é diferente.
Mas será se ele quer abandonar o seu trono lá? Será se o Papa quer deixar o seu trono para receber a graça de Jesus Cristo? Deus que abençoa que ele tome essa decisão, porque ele tem conhecimento da palavra de Deus. O Papa estuda, o diabo também estuda, o diabo sabe mais do que nós, e sabe que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se o Papa arrepender do seu pecado, ele terá o perdão. Se ele viver uma vida humilde como os filhos de Deus vivem, se ele abandonar as regalias, se ele abandonar todos aqueles procedimentos que ele se apresenta ao público diante de toda a humanidade, ele poderá ser salvo. Ele é um comedor de feijão igual a mim, gente. Ele é um comedor de feijão igual a mim, pecador igual a mim, igual a você. Mas esse decreto de perseguição, esse decreto de torturas, de morte, é o Papa que mandou, porque não existe outro rei, porque depois que os tronos em Roma foram substituídos, que houve a transição dos imperadores para sentar no trono em 538, quando o Papa sentou, houve a transição. Daí para cá ele vem comandando toda a terra, e isso é profecia. É ele o rei de Apocalipse que se assenta no trono. Sim, meu amigo, que Deus possa te abençoar e tomar esta decisão ao lado de Jesus Cristo. Deus abençoa a mim e a você, para nós tomarmos a decisão certa. Não tenha medo, tenha coragem, tenha fé em Deus, que Deus vai te dar força para vencer nos dias difíceis que vai vir, que vai sobrevir para todos nós. Tenha coragem, tenha fé em Deus, para quando chegar aqueles momentos, eu e você não sejamos corrompidos, porque isso vai acontecer agora nos últimos dias, e tudo indica que vai ser nesta geração. Eu e você vamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Isso só não se cumprirá na minha vida se eu cair doente e morrer. Só se eu morrer daqui a pouquinho, não poderei ver. Mas tudo indica que nós veremos Jesus voltar. É essa geração agora. Os eventos finais vão acontecer nesta geração. Pelo que nós vemos os sinais acontecer, em breve tudo isto vai acontecer. E Deus quer te salvar. Deus quer te livrar desta morte, desta destruição que vai vir. Deus quer que você aceite o sinal de Deus, que é o sábado. Deus quer que você guarde o santo sábado, que é o dia escolhido por Deus. Deus quer que você aceite a verdade, porque se você aceitar a verdade, Deus te livrará do que vai acontecer agora no final. É tudo ou nada, é vida ou morte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, nós estamos caminhando para chegar o momento ápice, o momento auge de tudo isso que nós falamos. E quando chegar, qual vai ser a minha decisão? E qual vai ser a sua decisão hoje? Avenida Presidente Kubitschek, 362, Centro. Que Deus abençoe a mim e a você. Esse é o meu sincero desejo e agradecimento. Em nome de Jesus, amém.